A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, é uma felicidade poder me dirigir mais uma vez a vocês nesse dia, desejando que todos vocês estejam bem, que todos estejam gozando de saúde e que Deus esteja nos guardando, né? Essa é a fé que temos para vencer esses dias. Estou aqui com a minha Bíblia aberta na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, e queria ler com vocês o versículo de número 13, que nos diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Meus amados irmãos, sempre estamos aqui preocupados com cada um de vocês, com seus familiares, e de fato podemos dizer que todos nós estamos vivendo esse dia mau. Estamos inseridos dentro de uma mesma situação. E a nossa preocupação é que estamos ausentes de estarmos juntos, unidos, de ali estarmos conversando, de um ajudando o outro mutuamente, mas também, na verdade, sabemos que Deus é o Deus de perto, é Deus de longe, mas a nossa preocupação é com a vida espiritual de vocês, também com a vida física, com o suprimento das suas necessidades, ou seja, são muitas coisas que envolvem a nossa preocupação. Mas certo de que Deus está suprindo em tudo a nossa vida com a sua graça, com sustento e com fortalecimento. Mas, orando a Deus, veio esse versículo à minha mente, ao meu coração, e meditei nesse dia, nesse texto. E, de fato, aqui temos Paulo se dirigindo à igreja de Éfeso, que vivia também o seu dia mau. E nós vamos ver que ele diz assim, para tomarmos a armadura de Deus para resistir o dia mau. Meus amados irmãos, precisamos resistir esse tempo de provação. Não é? E o inimigo, ele sempre busca as oportunidades para nos enfraquecer, para tirar o nosso vigor espiritual, para esfriar o nosso amor para com Deus, para colocar no nosso coração medo, quem sabe até mesmo desespero, em ver essa situação e cada vez mais ela crescendo, né, se agravando. Mas nós cremos em Deus, cremos na palavra do Senhor. Que nós não venhamos a dar espaço para Ele nos tentar, ou para nós cedermos à tentação dEle, porque tentar Ele vai nos tentar a todo instante, mas que nós cuidemos da nossa vida espiritual, porque nada é mais urgente talvez do que isso. Porque, meus amados irmãos, não sabemos o dia de amanhã, mas o que sabemos é que se ficarmos firmes no Senhor, temos esperança de um dia melhor, de coisas novas e, por fim, a vida eterna. Então, acho que nesse momento, algo que deve despertar a nossa atenção é a manutenção da nossa vida espiritual. E Paulo vai nos dizer aqui para nós tomarmos a armadura de Deus. E eu vejo aqui pelo menos 4 coisas que nós podemos meditar rapidamente. No versículo 10, ele vai dizer assim, para nós nos revestirmos na força do seu poder, do poder de Deus. Então eu creio que entendo que nós devemos buscar um revestimento de poder, dessa autoridade espiritual na nossa vida, para que quando vierem os pensamentos, ou nos sentimos angustiados, ou nos sentimos demasiadamente preocupados, isso trazer para nós até mesmo uma inquietação, ou quem sabe beirar ao desespero, nós possamos estar revestidos desse poder para nós entendermos as astutas ciladas do inimigo, porque se assim ficarmos, nós seremos uma presa mais frágil, mais fácil, para que ele possa atuar. Então vamos nos revestir desse poder. E como é que nós nos revestimos desse poder e dessa autoridade? Paulo também vai dizer assim, revistam-se de toda a armadura de Deus. Então nós vamos ver nos versículos seguintes, eu vou tirar aqui algumas palavras-chave, não dá tempo de nós meditarmos em tudo, mas ele fala sobre a verdade. O soldado romano, aqui ele faz uma comparação com o soldado romano.
ele tinha ali um cinto, que ele cingia o lombo dele com esse cinto, e que unia a parte de cima e a de baixo da sua armadura. E Paulo então diz assim, olha, cinjam-se com a verdade. Ou seja, meus amados, devemos viver na verdade, falar a verdade, andar na verdade, amar a verdade, porque é isso que nos dará força, autonomia no combate das mentiras de Satanás contra a nossa vida. Porque a própria Bíblia vai dizer que ele é o pai da mentira. Ele trabalha com a mentira, mas Deus trabalha com a verdade. E Deus trabalhando com a verdade, devemos andar nessa verdade e falar a verdade, ou seja, o nosso proceder ser íntegro, porque assim nós teremos essa autoridade espiritual na nossa vida. A segunda coisa que ele vai falar é a couraça da justiça. Essa couraça ela vinha da altura do pescoço até o último osso da costela, e isso guardava ou protegia o soldado romano no coração, nos órgãos mais vitais. Ou seja, a justiça de Deus podemos entender ela de duas formas. Primeiro, a nossa situação de culpa, pela qual Jesus Cristo morreu para nos tornar justos, e agora podemos dizer que justificado estamos por causa de Cristo e temos paz com Deus. Ou seja, uma justiça que foi imputada, é um ato de Deus para com a nossa vida. E agora, por termos sido declarados justos, agora nós vamos andar em justiça, ou seja, andar de uma forma justa, de uma forma honesta, de uma forma a qual não vai haver em nós engano, não vai haver em nós a falsidade, porque a própria Bíblia diz que aqueles que assim fazem não permanecem na presença de Deus. Ele também vai dizer assim para nos calçar com o Evangelho, na preparação do Evangelho da paz. O soldado romano ele tinha uma sandália com cravos na sua sola, porque isso dava estabilidade, firmeza e segurança para ele no terreno, né, pedregoso ou instável que era na jornada das guerras que eles travavam. Ou seja, o Evangelho para nós, meus irmãos, é a firmeza, é aquilo que nos dá segurança, é aquilo que nos dá uma convicção de que Deus dará para nós tudo aquilo que nos é necessário. Ele vai suprir a nossa necessidade emocional, a nossa necessidade física, do alimento. Em tudo nós vemos a mão de Deus a nosso favor. É certo que nesse tempo, meus irmãos, alguns de nós perderam emprego, foram reduzidos o salário, mas a certeza que tem é que Deus vai prover para nós tudo aquilo que nos é necessário. Mas o Evangelho ele vai além da provisão física, porque ele fala no Sermão da Montanha, que ele cuida de nós, assim como ele cuida dos pássaros e os lírios na sua beleza, nós somos muito mais valorosos, temos muito mais valor do que um pássaro e do que um lírio. Não que eles não tenham, mas nós temos um valor superior. Então Deus cuida de nós. Mas ele diz também para nós lançarmos a nossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Ou seja, as nossas emoções. Também Deus ele dá suprimento para as nossas emoções. E para a vida espiritual, ele nos diz assim, que a graça dele basta para a nossa vida. Ela é suficiente para nós vivermos. E por fim, há uma promessa gloriosa de vida eterna, de que quando os nossos olhos aqui fecharem nessa terra, entraremos na vida eterna. Então o melhor para nós ainda está por vir. Então creia que o Evangelho é o que nos dá firmeza, é o que nos ajuda a passar por esse tempo sem perder essa firmeza, essa serenidade, e nos manter sóbrios no meio de uma situação que vemos em muitas vidas o desespero. Ele também vai dizer sobre o capacete da salvação, ou seja, nos blindar a nossa mente das más notícias, não que não devemos nos informar, mas não deixar que ela nos atinja a ponto de nos enfraquecer, não. A salvação, ela produz em nós agora uma nova mente, um novo modo de pensar. A Bíblia mesmo diz, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é prazeroso, nisso pensai. Pense também na eternidade, pense nas promessas de Deus. Tenha essa convicção no seu coração. Ele fala da espada do Espírito. A espada do Espírito, ela é uma arma de ataque. Jesus venceu a tentação do diabo lá no deserto, aplicando a palavra, ou seja, atacando o inimigo com a palavra. Mas nós devemos conhecer a palavra, então precisamos dessa palavra atuante na nossa vida, não apenas a teoria, mas a aplicação dela na nossa vida. Mas precisamos ler, meditar para que possamos conhecer esta palavra. E deixei aqui por último o escudo da fé, com os quais nós apagamos dardos inflamados.
O escudo protegia o soldado, porque haviam flechas incendiárias lançadas sobre eles. Era feito de madeira, de um couro curtido. Isso dava para eles tempo de apagar os dardos ou as flechas que vinham incendiando. Assim é o inimigo, ele lança sobre nós tentações para tentar incendiar o nosso interior, mas de uma forma negativa, para tentar tirar de nós aquilo que temos de mais precioso. Mas o escudo da fé, essa fé que um dia recebemos e que acreditamos no sacrifício de Cristo e cremos na sua palavra e alcançamos a salvação. Então manter essa fé viva no nosso interior. É isso que nos dá essa convicção de que Deus não nos abandonou, que no meio de todo esse caos, Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe até onde nós podemos suportar. Então é viver pela fé, porque aquele que vive pela fé, ele não vive pela vista, ele não vive por aquilo que ele está vendo a situação, mas ele vai adiante, ele anda por cima de todas essas coisas. Então guardemos a nossa fé. Meus amados irmãos, e como manter essa serenidade, essa sobriedade nesse tempo? Nós vamos ver no versículo 18, orando em todo tempo. Não podemos abandonar a vida de oração. Cada dia que você deixa de orar, é um dia que você vai ficando vulnerável. Cada dia que você deixa de tirar um tempo para estar a sós com Deus, o inimigo ele vai lançando as suas sementes. Veja que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, não é parte dessa armadura. Para estarmos guardados, nós precisamos estar totalmente vestidos, revestidos dessa armadura. E veja que essa oração é em todo tempo, mas ela é uma súplica no Espírito, ou seja, clamar para que o Espírito Santo leve, como diz a palavra de Deus em Romanos, que ele geme por nós com gemidos inexprimíveis e nos ajuda, nos auxilia na nossa fraqueza, ou seja, é orar com intensidade, é orar naquela intimidade de falar com o seu Pai, que é o nosso Deus. E o Espírito Santo nos ajuda nesse momento. Então é não abandonar a oração, é orar em todo tempo, mas é uma súplica, nós precisamos suplicar a Deus, meus irmãos, por esta situação, tantas famílias sendo atingidas, a situação é um caos, mas nós devemos suplicar a Deus e a oração ela nos fortalece, porque quando nós saímos do momento de oração, nós sentimos o refrigério da parte de Deus. E diz assim, com perseverança, vigiando nisso, ou seja, vigiando em todo o tempo na oração. Irmãos, a oração e a palavra de Deus é agora o que nós temos para nós ficarmos firmes nisso. Não abandone a palavra, não abandone o seu devocional, não abandone a oração, pelo amor de Deus e da sua alma. Cuide da sua vida espiritual, porque os tempos são difíceis e nós precisamos resistir. Veja o versículo 13. Tome toda a armadura de Deus, se vista dela, para que você possa resistir, meu amado e minha amada irmã. Porque os dias são difíceis, você não se vestir disso, da verdade, da justiça, da fé, da salvação, do Evangelho, ou seja, crer no Evangelho, crer que Jesus Cristo é aquele que está cuidando de nós, e também não atacarmos a situação, o inimigo, quando ele vier nos tentar com a própria palavra. Vai ser difícil nós resistirmos, mas resista firme na fé. E diz assim, depois de haver feito tudo isso, fiquem firmes porque tudo isso vai passar. Nós não podemos nos reunir, mas vai chegar o dia em que vamos voltar a nos reunir. Mas até lá, fique firme, se vista da armadura de Deus, fique firme na presença do Senhor, feche todas as brechas na sua vida, para que o inimigo não venha com seus dardos atacar você e te ferir, e você desanimar, você esfriar, você perder o ânimo, perder o vigor. Não, irmãos, nós estamos numa guerra. Não se acomode com as vitórias. Todas as vezes que nos acomodamos nas vitórias, nós nos esquecemos que estamos em guerra. Veja, um soldado num fronte de guerra, quando eles ganham uma parte da batalha ou uma batalha, eles não dizem que ganharam a guerra, porque eles sabem que amanhã é outro dia, haverá mais inimigos para ser combatido. Assim é a nossa vida espiritual. Hoje é uma vitória, amanhã a luta continua, ou seja, não dá para abandonar, porque lá do outro lado, no fronte do outro lado, tem um inimigo. E esse inimigo, irmãos, ele quer nos destruir, ele quer nos matar. Veja que nessa guerra, vai ver lá um pouco antes desses versículos que lemos, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra as potestades do mal que estão presentes nesse mundo.
Ou seja, nós precisamos ser vigilantes, perseverantes, firmes, resistir, mas nós só vamos resistir se nos vestir dessa armadura de Deus. Meus amados irmãos, não dá para se fazer acordo de paz, não dá para dar trégua, não tem como nessa guerra. Nessa guerra, irmãos, ela só vai terminar, como diz a Bíblia, na eternidade, quando nós adentrarmos lá, seja pela morte física ou pelo arrebatamento. Porque enquanto estivermos aqui, a nossa luta continuará. Essa guerra, ela é constante. Então a nossa perseverança, a nossa vigilância deve ser constante. Veja, meus amados irmãos, olhe, faça uma análise da sua vida. Não esfrie na sua fé, mas continue firme com Deus, que nós vamos vencer, porque se estamos em Cristo, aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então creia na palavra de Deus, mas se vista. Tenha uma vida de oração, busque a Deus, leia a palavra, fique nessa esperança. Fique na promessa da palavra de Deus, não arrede as suas convicções, mas fiquem firmes. O Senhor trouxe essa preocupação ao meu coração em relação à vida espiritual de vocês. Fiquem firmes, amados irmãos, se alimentem da palavra, da oração. Sabe por quê, irmãos? Há algo que nós precisamos fazer nesses dias, porque às vezes com a rotina que tínhamos tão corrida não conseguíamos muitas vezes tirar esse tempo para meditar, para orar em casa. Às vezes vivíamos da oração e da meditação da palavra apenas nos cultos. Isso foi nos tirado por enquanto. Nós não podemos parar, nós temos que continuar nutrindo a nossa vida espiritual. Que Deus os abençoe, na esperança de que esta palavra atinja o vosso coração, os anime, meus amados irmãos, porque essa provação, ela teve início, ela vai ter o meio, mas ela vai ter o fim. Eu quero ver todos vocês no final, firmes, constantes e abundantes no Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Senhor, confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra. Os dias são maus, o dia mau chegou para todos nós. Meu Deus, que cada um de nós saibamos como cuidar e nutrir a nossa vida espiritual. Que possamos passar por esses dias, ó Deus, louvando, adorando e glorificando a Ti, suplicando ao Senhor por toda esta situação, por famílias, Senhor, que estão, Senhor, perdendo seus entes queridos, suplicando para que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos preserve, meu Deus, e que também, Senhor, guarde os nossos familiares, guarda, Senhor, o nosso trabalho, o emprego. Mantenha os teus filhos, abençoa-os poderosamente, visita-os agora, ó Pai, com graça, derrama graça, força, poder, uma restauração, uma renovação na vida espiritual dos teus filhos, ó Pai. Que, Senhor, que o nosso coração continue aquecido, que o nosso amor, ó Pai, seja intenso, meu Deus, e que o nosso desejo, ó Pai, pela Tua palavra, pelo momento da intimidade, da oração, ó Pai, ele seja, meu Deus, mantido, meu Pai, que possamos andar na verdade, que possamos nos sentir justificados e viver como justo, que possamos viver pela fé, Senhor, que possamos, ó Deus amado, ter a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti, meu Senhor da glória, que possamos, ó Deus, viver o Evangelho de uma forma plena, porque é isso que vai nos dar a segurança de que estamos em Ti, o Senhor em nós, Pai, e assim estamos sendo, ó Pai, edificados a cada dia. Pai, abençoe a cada irmão, seu lar, supra em tudo a vida deles, ó Pai, seja na vida física, na sua saúde, na emocional, no suprimento, ó Pai, do alimento, das necessidades básicas, Pai, acima de tudo, meu Deus, supra a nossa vida espiritual. Pai bendito, pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados, e vamos aqui nos falando a cada dia. Até o final de semana mandamos mais um vídeo. Que Deus os abençoe, fiquem firmes, que nós vamos vencer em nome de Jesus.